Olá, bom dia a todos. Hoje a nossa aula vai ser então sobre mitos e verdades sobre a introdução alimentar. Eu sou a professora Isla e vamos dar início então à nossa aula falando um pouquinho do plano de aula. Então, nós vamos ter aí a nossa ementa, né? O objetivo geral dessa aula vai ser então avaliar a importância da introdução alimentar em crianças a partir do 6º mês de vida para o seu crescimento e desenvolvimento saudável. E alguns dos seus objetivos específicos seriam identificar os tipos de alimentos a serem oferecidos para tal faixa etária, conhecer as diferentes formas e textura dos alimentos a serem ofertados para essas crianças, para o seu desenvolvimento de uma introdução alimentar saudável. E o conteúdo a ser ministrado, então, vai ser um conteúdo de uma unidade única, que a gente vai focar mais nos mitos e verdades sobre a introdução alimentar, falando um pouco sobre o que é a introdução alimentar, a consistência dos alimentos, o reflexo de gag, como iniciar uma refeição e como intervir em casos de recusa alimentar e introdução de novos alimentos. E a metodologia vai ser uma disciplina ministrada através de aulas expositivas, e ao término das aulas o aluno deve ser capaz de, então, discorrer sobre a introdução alimentar, compreender as consistências adequadas dos alimentos para menores de 2 anos, compreender o que é o reflexo de gag e saber intervir, então, em recusa alimentar e como introduzir novos alimentos a menores de 2 anos. Os processos e critérios de avaliação, então, se darão através das aulas teóricas, né, que serão feitas através de uma dinâmica, então, para a fixação desse conteúdo. Será utilizado, então, um aplicativo chamado Kahoot, que é um aplicativo que te dá a opção de você fazer formulações de perguntas. Essas perguntas serão formuladas por mim, por professora, e vai valer a nota de 10 pontos, né, como nota final da disciplina, que será composta principalmente dessa nota, ok? E o aluno que alcançar média menor que 7 será reprovado. E aqui tem algumas bibliografias básicas e complementares. Então, vamos dar início aqui à nossa aula com o que é a introdução alimentar. Para crescer e se desenvolver de forma plena, então essa criança ela necessita, né, de uma alimentação adequada e saudável, de um cuidado, de uma proteção, de um afeto, para que ela se sinta segura, amada e valorizada. E até os 6 meses, o leite materno, então, ele tem que ser o alimento ideal para essa criança, porque ele oferece tudo o que a criança precisa para crescer e se desenvolver, sem necessidade de nenhum outro alimento, nem mesmo a água. A partir dos 6 meses de idade, a criança ela precisa de mais nutrientes, então, e de outros alimentos devem ser oferecidos, juntamente com o leite materno, que ele deve ser continuado, né? Nessa idade, a maioria das crianças já é capaz de fazer seus movimentos de mastigação, né, seus primeiros movimentos de mastigação, e mesmo antes de surgirem os primeiros dentes, elas demonstram interesse já pelos alimentos, e ela gosta, então, de participar das refeições com as famílias. Então, a gente tem que dar muita atenção a esses pequenos, porque às vezes a gente acha que, pelo fato de não ter ainda, né, discorrido os dentes, não ter desenvolvidos, ele não consegue comer, mas dependendo do alimento, se for um alimento mais macio, ele já consegue, porque é nessa fase que já começam os músculos da face ali de mastigação a se desenvolver, ok? Bom, aqui nessa figura nós podemos ver então a alimentação dos lactentes no decorrer do seu crescimento, então a partir dos 6 meses. Quando ele nasce até os 6 meses, é o aleitamento materno exclusivo, né? Tem que dar atenção à velocidade e ritmo das mamadas, tem que ter uma autorregulação da fome, da saciedade, né? Essa criança ela já consegue ter isso. A partir dos 6 meses, então, a gente mantém o aleitamento materno e inicia, então, essa alimentação complementar. Nessa fase, a criança ela já está mais observadora, já mais atenta, né? Ela consegue já se sentar, já tem um controle maior aqui dos músculos do pescoço, explora mais o ambiente, já começa a treinar a pinça, né? Que ela começa a pegar pequenos alimentos, pequenos objetos.
e ela aprende principalmente imitando, né, os adultos. A partir de 1 ano, então, ela já pode começar a comer a alimentação da família. Deve ser mantido o aleitamento materno, né? A gente recomenda até aí pelo menos os 2 anos de idade. E aqui ela já começa a aquisição de marcha, já começa a engatinhar, fica mais ativo, tem maiores habilidades motoras para se autoalimentar, né? E com os 2 anos ou mais, pode ter a alimentação da família e o aleitamento, ele se torna mais um complemento, né? Nutritivo, e não como uma refeição. Então, eles mostram escolhas, eles já começam a esboçar mais escolhas de alimentos ou não, já começa a ter uma dentição mais completa, tem maior interação com os alimentos e com os amigos e a família. Então, a gente entra aqui nessa parte, né, da consistência dos alimentos, né? O que deve ser ofertado em cada fase. Então, aqui essas imagens elas vão mostrar como deve ser a quantidade, né, de um alimento para uma criança de 6 meses, por exemplo. Aqui já é um pouquinho mais amassadinho, né, um pouquinho mais molinho. A partir dos 8 meses a gente já pode dar uns pedacinhos um pouco maiores. A partir dos 12 já é praticamente a comida da família. E aqui o prato do adulto, né? Lembrando que a criança ela come uma quantidade muito menor, tá bom? Então, aqui nos 6 meses, como eu disse, os alimentos estão amassados com garfo. A partir dos 8 meses, eles estão um pouco mais picados, né, mais raspados. A partir dos 12, eles são mais, dos 8, eles ainda são mais macios, né, são alguns pedacinhos maiores. Dos 12 já é a comida da família, né, apesar que a gente ainda tem que cortar em pedaços quando necessário. Algumas opções, por exemplo, de lanches para as crianças, né, a partir dos 6 meses. Uma papinha de fruta. Aos 8, uma fruta macia, um pedaço de porco um pouco maior. Aos 12, a gente já pode dar a comida inteira ou a banana picada, né? E o que a gente deve evitar? Então, preparações líquidas. Então, a gente geralmente acha que fica mais fácil para a criança, só que não é bem assim. Quando a gente bate no liquidificador, mixer ou peneira e deixa aquilo muito líquido, ela pode ter maior dificuldade em aceitar esses alimentos, e principalmente aceitar alimentos sólidos, né? E tem maior risco de engasgo, ânsia e até vômito. E a consistência adequada, ela não deve então, quando a gente prepara, ela não deve ficar escorrendo da colher, ela tem que ser firme. E ela tem que dar um trabalho para essa criança mastigar, porque ela está desenvolvendo os músculos da face. Então, esse é o momento ideal para ela desenvolver isso. A segunda, a respiração, e ela está aprendendo, então, os processos de mastigação. E aí, aqui a gente entra no que é o reflexo de Gag, né? Que é o reflexo que a criança tem e que geralmente é confundido com engasgo, né? Então, as preocupações com engasgo vêm de ver os bebês tendo ânsia, né, com a comida na boca e confundir isso com asfixia ou engasgar. E apesar disso, os dois mecanismos eles estão relacionados, mas eles não são então a mesma coisa. O engasgo ele já traz direto o bloqueio das vias aéreas. Então, a criança ela começa a ficar sufocada. Ela faz pouco barulho, ela fica angustiada, ela agarra a garganta, ela pode começar a ficar azulada. E isso pode levar à asfixia, né? Que vai exigir aí um cuidador que intervia com manobras de primeiros socorros, né? Que a gente tem o exemplo da manobra de Heinrich, que você deve então virar a criança, né, no seu colo e dar leves batidinhas nas costas até que ela consiga expelir, né? Mas aí já é outra história. Já a ânsia, né? Ela é um reflexo normal para um bebê, principalmente quando ele está começando ali a aprender a comer. E esse reflexo de ânsia, ele é chamado de reflexo de Gag. Geralmente, ao contrário de uma asfixia, né, de um engasgo, esse reflexo ele é barulhento e realmente após o episódio a criança continua comendo normalmente.
E a comida, o que ela faz? Ela se move para a parte de trás da boca da criança, a criança balbucia, tosse, abre a boca e traz a comida para frente de novo. Então, isso é um reflexo que ela tem exatamente para ela não engasgar, ok? E aqui a gente tem como exemplo, então, como iniciar uma refeição. Né? Como que a gente incentiva as crianças a irem até a mesa comer. Então, principalmente quando a gente fala em escola, né? Quando a gente está com uma criança numa escola, a ida até o refeitório, ter um ambiente de rotina com aquela criança, interferir no momento da geralmente interferir no momento da alimentação não é tão interessante, então ter aparelhos, ter eletrônicos, né? Vai tirar o foco. Tem que ter um preparo, um acolhimento daquela criança, né? Não pode ter um julgamento. E sempre brincar, desenhar, cantar sobre a refeição, para estimular essa criança a conseguir comer, a conseguir entrar nesse processo de, ok, agora é o momento de sentar e comer. Aqui é só um exemplo, né, de uma musiquinha que pode ser uma música educativa para você começar a incentivar as crianças a alimentação saudável. Alguns exemplos de materiais que a gente pode usar para incentivar as crianças também. E aí a gente entra num processo que é um pouquinho mais complicado, que é como introduzir novos alimentos, né? E como intervir na recusa alimentar, que é muito comum em crianças menores de 2 anos. Até maiores, na verdade, né? Então, a relação da criança com a comida, ela leva um tempo para ser construída, então ela exige que os cuidadores eles tenham uma atenção e principalmente muita paciência. A forma de cuidar e de oferecer esse alimento, né, vai ajudar ou vai dificultar essa aprendizagem. Comer junto, com satisfação, elogiando a comida, incentivando a criança a comer e a gostar de comer. Conversar durante a refeição, falar sobre o alimento que está no prato, olhar para ela, sorrir, geralmente dão bons resultados, né? Por outro lado, a gente tem que evitar, então, alguns comportamentos. Então, dar alimentos por qualquer motivo, né? Em resposta a qualquer choro, ou apressar a criança, ou pressionar para que ela coma tudo, né? Por meio de ameaças, por chantagens ou de punições. E, principalmente, a gente acaba oferecendo uma quantidade excessiva de alimento ou forçando essa criança a comer tudo, né? Então, são práticas que acabam fazendo com que essa criança tenha uma relação negativa com a comida, levando então aí ao estresse, frustrações, tanto para os cuidadores quanto para as crianças, o que não é benéfico, né? Porque é a relação que a gente tem com os alimentos, principalmente os alimentos saudáveis, que vem nessa idade, a gente leva para a vida adulta. E se a gente tem todo esse processo de estresse, de frustração, isso pode acabar se tornando um comportamento não saudável, né? Então, a gente tem que estimular essa criança a partir de alguns métodos, né? Então, seria deixando ela livre para segurar os alimentos e utensílios, né? Para ela explorar. Variar as formas de apresentação dos alimentos. Então, ter um prato bonito, colorido, com vários cheiros e sabores, vai motivar mais essa criança a comer. Interagir com ela, dizendo sempre o nome dos alimentos que ela está comendo. Dedicar tempo e paciência nesse momento de refeição, saber que aquele momento é um momento decisivo, né, que vai ser um momento que vai interferir depois, né, quando ela for maior. Sempre parabenizar e elogiar o consumo dos alimentos e das refeições no geral. E como a gente pode evitar, né, mais problemas, é forçar a criança a comer. A gente não precisa forçar ela a comer, a gente sempre tem outras oportunidades de oferecer aquele alimento. Então, a gente oferece
na próxima refeição. Não quer comer agora? Ok, ela tem o controle ali ela ainda tem o controle da fome e da saciedade. A gente não quer que ela perca isso, forçando ela a comer. Alimentar a criança enquanto ela anda e brinca, porque ela não vai entender que aquilo ali, o que ela está fazendo, né? Ela vai estar distraída com outras coisas. Esconder alimentos que a criança não gosta nas preparações, porque isso vai fazer com que ela se sinta enganada e pode ter uma relação ruim com a comida. E evitar algumas frases, que é: se raspar o prato todo, vai ganhar uma sobremesa, né? Então, vira aquela coisa de recompensa, que lá na frente, lá, nós adultos temos essa coisa de sempre comer como se fosse uma recompensa, e aí pode dar problemas, né? E a gente não quer isso. Isso começa nessa faixa etária. Vou ficar tão triste se não comer. Se você não comer, não vai brincar. E, por favor, só mais uma colherzinha. Por quê? Porque as crianças, geralmente, elas querem nos agradar, né? Então, não fazer essas pequenas ações aí. E, claro, sempre ficar atento ao sinal de fome e saciedade da criança. Ela sabe quando ela está com fome, ela sabe quando ela não quer mais, ok? Agora, em caso de recusa alimentar, geralmente, né, no segundo ano de vida, a gente já começa uma diminuição do apetite dessas crianças. Isso pode acontecer a partir do primeiro ano de vida, porque é isso, o ritmo de crescimento dela, né, entre o primeiro ano de vida e o segundo, começa a diminuir um pouco. E nessa idade, a criança também presta mais atenção aos detalhes dos alimentos que estão no prato, e ela pode comer menos ou até mesmo recusar alguns alimentos que antes eram bem aceitos. Por exemplo, os legumes e as verduras, né, devem ser colocados no prato da criança no almoço e no jantar, mesmo que ela rejeite e diga que não vai comer. Já no decorrer do segundo ano de vida, ela pode resistir a experimentar novos alimentos ou recusar o que gostava anteriormente. Essa situação ela não vai ser permanente, né? E a aceitação ela pode melhorar com oferta repetida ou com modificação das formas de preparo. Então, a gente tem que utilizar de alternativas. E aqui, então, a gente entra na nossa atividade, que seria, então, os mitos e as verdades, certo? Aqui, então, a gente vai acessar o aplicativo do Kahoot. As perguntas, aqui eu coloquei não, mas na verdade elas serão sim avaliativas. E eu coloquei porque era um outro slide, mas elas serão avaliativas, ok? Então, aqui vocês vão colocar o PIN, que seria o nome de vocês, ou sobrenome, e vocês já vão entrar no aplicativo e estarão com acesso às perguntas. Se eu não me engano, foram 10, e cada uma vale 1 ponto, no final 10 pontos, e essa será o método de avaliação, ok? Esses aqui também são algumas referências complementares, né? Que seria o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que é o foco dessa aula, ok? Então, é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. E depois eu quero bater um papo, né, com vocês sobre as perguntas, né, do Kahoot. Ok? Muito obrigada. Até mais. Aqui estão as referências, né?